Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de psicologia infantil, vamos dar então início a um assunto que é um tanto quanto importante, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Relacionado aí aos estímulos, né, que os adultos deverão executar nas relações com as crianças, né? As crianças, ainda em formação, elas necessitam, como a professora falou anteriormente, da afetividade, dessa reafirmação, e como nós adultos poderemos executar tal procedimento, né, fazer com que elas se sintam crianças seguras, se sintam bem amadas e bem quistas e aceitas do jeitinho que elas são. Nós deveremos aplicar a seguinte teoria, a teoria do reforço positivo, que consiste em pontuar os seus ganhos, né? Sejam eles de aprendizado, sejam eles quando a criança adquire a sua autonomia. Isso é de grande valia. Essas palavras, né, esses reforços, eles farão com que a criança ela detenha ali de maior segurança nas suas relações interpessoais e no seu dia a dia. De que modo nós poderemos fazer isso? Quando a criança executar uma atividade, nós devemos elogiar. Quando a criança conseguir executar a sua autonomia, se vestir sozinha, de repente, estiver em épocas de aprendizado, nós deveremos sempre estimulá-las, né? Até mesmo porque a nossa psique, ela é composta pelo nosso consciente, né? Que é aquela instância que faz com que nós saibamos o que nós devemos fazer, cumprir as regras da sociedade. Outra instância psíquica é o subconsciente, que funciona como instância mediadora, aquela em que serve como se fosse um alívio, né? Aquela em que faz nós acordarmos cedo para trabalhar e pensarmos da seguinte forma: tudo bem, daqui a pouco você vai descansar. E nós temos o nosso inconsciente, assim como as crianças estão no desenvolvimento dessas estruturas. O inconsciente, ele é um banco de dados desorganizados, né? E essas informações, esses reforços, eles serão de grande valia para que possamos contribuir com o desenvolvimento da psique e o desenvolvimento motor das crianças. Então, cabe a nós sempre estimularmos, sempre termos palavras amorosas, porque isso faz toda a diferença em relação à criança, sua própria aceitação, tá? Então, é muito importante também que nós possamos evitar rótulos, né? Birrento, manhoso, preguiçoso, porque todas essas informações ficarão armazenadas no inconsciente da criança, que por mais que no primeiro momento ela não lembre, ficará armazenada ali no inconsciente, já que o nosso inconsciente é o nosso banco de dados desorganizado. E essas informações, elas serão determinantes na formação da personalidade e na questão comportamental das crianças. Então, é de grande valia que a gente não rotule a criança como preguiçoso, como desobediente, como chorona, como manhoso, porque isso fará com que as crianças fidelizem essas crenças a respeito delas mesmas, a ponto de se comportarem de tal modo. Então é muito importante que nós tenhamos sempre palavras de amor, palavras de bom grado com as crianças, para que assim elas se tornem adultos de fato produtivos, eficientes e bem resolvidos consigo mesmos, né? Então isso é muito importante, é um reforço aqui que nós sempre deveremos executar com as nossas crianças. Dentro do ambiente hospitalar, a criança ela vai ter um medo, isso é fato, e como que nós poderemos minimizar esses medos, né? Fazendo com que aquele ambiente seja o mais familiar da sua casa possível, pedindo para que sua mãe traga um ursinho de pelúcia, um quadro que remeta ao ambiente domiciliar para reduzir a tensão da criança. Sempre ter uma abordagem carinhosa, um falar tranquilo, que passe a devida segurança que essas crianças precisam, tá? Então é sempre muito importante nós utilizarmos desse reforço. Então a criança está hospitalizada, ela estava fraquinha, não conseguia escovar os dentes sozinha, de repente ela consegue escovar os dentes sozinha, consegue se alimentar. Nós devemos reforçar esses pequenos ganhos do dia a dia, porque isso servirá como um estímulo, não só com criança, tá? Com qualquer pessoa. Isso servirá como um estímulo ao ponto de fazer com que ela obtenha ganhos maiores. Então isso é super importante, de grande valia no nosso atendimento de enfermagem, tá? As crianças, elas necessitam deste reforço, então evitarmos rotularmos as crianças, isso é fundamental para que elas tenham assim um desenvolvimento saudável e não cresçam ali um adulto com a sua criança interior ferida. Então isso é muito importante, sempre potencializarmos as suas qualidades, tá? Para que dessa forma ela crie a devida segurança e isso contribua de modo significativo no desenvolver da sua personalidade. Então muitos de nós
Ao tratarmos das crianças hospitalizadas, nós devemos deter que a criança ela tem medos e ela deve esboçar esses medos, ela deve falar sobre esses medos. Nós devemos ser empáticos, né, com a criança nesse momento. O que é ter empatia? É nos colocarmos no lugar do outro, é darmos importância, nunca diminuir as suas emoções. Ah, isso não é nada. Não diga aquilo que você sente, o que você tem medo. Fala pra ti o que você tem medo. De modo a criar esse vínculo de confiança, né? Porque como nós já falamos em outro momento, todas e quaisquer pessoas que estejam hospitalizadas, elas estão emocionalmente, fisicamente, espiritualmente abaladas. E uma vez que nós promovemos esse conforto, essa aceitação a essas crianças, nós poderemos diminuir de modo significativo ali os seus medos e seus anseios. Os rótulos, eles não são cabíveis às crianças, tá? Quando formos repudiar uma criança, nós devemos frisar a sua atitude e não rotulá-lo, porque ele levará esse rótulo como sendo uma característica pessoal e ele passará a se portar dessa forma. Por exemplo, uma mãe que chama o seu filho de preguiçoso. Essa criança vai internalizar essas informações nesses rótulos e passará a se portar deste modo, tá? Então é sempre muito importante você falar que a criança ela é bem amada, ela é bem quista em seu meio familiar, na escola também, para que assim ela se sinta acolhida. Lembrando que essa necessidade de afetividade, ela é para todas as pessoas, mas a criança que está em desenvolvimento, ela tem muitos anseios, ela tem muito medo de não ser aceita, muito medo de não ser aceita em um meio que ela faz parte. Cabe ao adulto fazer esse acolhimento de modo a fazê-la se sentir segura e benquista, tá? Então, ao repudiar a criança, você deve repudiar a atitude que ela teve que foi errada e não rotulá-la, porque isso se tornará um fardo que ela poderá levar ao resto da vida, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente potencializa as qualidades, as benfeitorias da criança consecutivamente, isso se tornará um combustível para que de fato ela obtenha ganhos maiores, tá? Então isso é super importante nós reforçarmos com as crianças, né, que fazem parte do nosso convívio, as crianças que amanhã atenderemos, né, dentro dos serviços de saúde, essa potencialização de suas qualidades, né, dos seus ganhos, daquilo que ela obteve, né, de positivo. Então isso é de grande valia nas nossas relações com as crianças, sempre darmos a vazão para que elas expressem as suas emoções, nunca diminuindo, tá? Esse medo não é nada, isso não é nada, não. Isso fará com que ela não tenha coragem de externalizar ali os seus sentimentos, tá, pessoal? Então isso é muito importante. A gente entender que as crianças elas têm muitas emoções, elas são muito afloradas e a dificuldade que elas possuem é de justamente comunicar sobre essas emoções. E uma vez que nós damos esse espaço a essa criança, essa segurança a ela, consecutivamente ela se tornará uma criança mais segura e no futuro, com certeza, um adulto um adulto melhor resolvido em relação às suas emoções, tá ok? Muito obrigada e até daqui a pouquinho.